Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu quero fazer a parte 2 do vídeo anterior, onde eu falei sobre o DynamoDB. E nesse vídeo aqui eu quero fazer a implementação de um CRUD utilizando o C#. Então vamos para o nosso Visual Studio. Já vou começar aqui criando um novo projeto. Eu não vou criar nenhum projeto do tipo Lambda, então eu vou desmarcar aqui e vou buscar pelo Web API. Buscando aqui o projeto que eu quero criar, vou avançar, vou chamar o projeto de CRUD DynamoDB. Avançando, não tem necessidade de mudar nenhuma opção aqui, vou pedir para criar o projeto. Perfeito, projeto criado. Vou aproveitar esse controller que está aqui criado e vou renomear ele para usuário controller. Vou apagar esses itens aqui que nós não vamos utilizar. Perfeito, estamos com o nosso controller limpo e já vamos começar a nossa implementação. Eu quero aqui no primeiro passo, eu quero aqui fazer a casca de todos os endpoints que nós vamos utilizar nas nossas operações de CRUD, que são nossas operações de criação, leitura, atualização e deleção de um usuário. Então vou começar aqui pela implementação de busca. Para isso eu vou utilizar o protocolo HTTP/GET, vou chamar esse método de obter todos, e por enquanto, como eu ainda não tenho nenhum repositório e a operação de busca propriamente dita, vou colocar apenas um OK aqui. Vou fazer mais uma operação de busca e nessa operação eu vou buscar o usuário pelo e-mail. Já esse método eu vou chamar de obter por e-mail e ele precisa receber um e-mail como parâmetro para que seja utilizado nas buscas. Mesma coisa, eu ainda não tenho um repositório, vou apenas retornar um OK, já a gente ajusta isso. Próximo método vai ser o método de criação de um usuário, então para isso eu vou utilizar o protocolo HTTP POST. Para esse método eu vou utilizar o nome de criar e nesse caso em específico eu vou passar um usuário como parâmetro, usuário no qual nós vamos criar daqui a pouquinho. Assim como os demais colocam um OK como retorno. Próximo método será o método de atualização do usuário. Nesse caso eu vou utilizar o método HTTP PUT, vou chamar o método de atualizar e ele também receberá um usuário, que será o usuário que será atualizado no banco de dados. Assim como os demais, faço um retorno de OK e crio agora o nosso último endpoint, que será o endpoint que nós vamos utilizar para excluir um usuário do banco de dados. Vou utilizar o protocolo de delete. Para esse método eu vou dar o nome de deletar e eu vou fazer a exclusão do usuário utilizando o e-mail, que vai ser uma forma como eu consigo identificar esse registro de forma única no DynamoDB. Perfeito, vamos criar esse usuário para que a gente possa corrigir esse erro. Eu não vou fazer uma separação em projetos, porque não é o foco aqui desse vídeo. Eu vou apenas criar uma pasta com o nome de models e vou adicionar uma classe chamada usuário aqui. Para o usuário nós vamos ter 5 propriedades, que são as mesmas que nós utilizamos no vídeo anterior. A minha primeira vai ser o site, onde esse usuário está cadastrado, já que nós estamos simulando aqui um marketplace. A segunda propriedade será o e-mail do usuário, que é o campo que nós escolhemos para fazer parte do identificador único dele. E por fim, mais 3 campos que nós utilizamos aqui como simples atributos da tabela, que é a cidade, o nome e a senha. Perfeito, nosso usuário criado, vou voltar aqui no controller para adicionar a referência dele. Utilizo o atalho do Ctrl ponto e peço para adicionar o using. Perfeito, a casca do nosso controller está pronto. Agora eu vou vir aqui no meu projeto e eu vou criar uma pasta onde eu vou armazenar o repositório que fará o acesso ao banco de dados. Então peço para adicionar uma pasta com o nome de repositórios e vou começar incluindo a interface do nosso repositório, que eu vou chamar de iUsuário-repository. Fazer uma pequena correção aqui no nome e de forma equivalente ao nosso controller, nós vamos ter primeiro aqui a nossa operação de adicionar, que receberá um usuário que será adicionado no banco de dados. Segundo, nós teremos a nossa operação de atualizar, que também receberá um usuário que será atualizado no banco de dados. Continuando, nós teremos a operação que buscará todos os usuários do banco de dados. Esse método nós chamaremos de buscar e por esse método nós buscaremos todos os usuários que pertencem a um determinado site. Nós teremos também mais uma operação de busca, na qual nós buscamos um usuário específico. Vamos chamar o método também de buscar e nesse caso nós precisamos usar tanto a partition key do usuário, que se chama site, que é o site onde ele está cadastrado, e a sort key do usuário, que é o seu e-mail. A combinação dessas duas chaves é a primary key do nosso registro, ou seja, o seu identificador único. E por fim, vamos uma operação de exclusão. Vou chamar ela de deletar e nós podemos deletar o usuário passando sua chave composta, começando pelo site e o seu e-mail. Agora com a nossa interface pronta, vamos aqui adicionar a implementação dela. E eu vou chamar de usuário repository. Vou implementar aqui a interface do usuário, o atalho Ctrl ponto eu implemento todos os métodos e nesse ponto aqui nós precisamos instalar a biblioteca que é responsável por fazer o acesso ao DynamoDB lá na AWS. Então para isso eu venho aqui nas dependências do projeto, peço para adicionar um pacote do Nugget e procuro ele por DynamoDB. A biblioteca que nós temos que instalar é essa AWS SDK DynamoDB V2. Faço a instalação dela em alguns segundinhos aqui. Instalação concluída, posso fechar, volto aqui para o meu repositório e a classe que me auxiliará a fazer as operações no DynamoDB se chama iDynamoDB.
DynamoDB Context e nós vamos injetar ela no nosso construtor. Para isso, eu crio aqui o meu construtor, crio aqui o meu campo readOnly, que receberá a instância do meu contexto, o nome de iDynamoDB Context. Chamo ele de contexto, utilizo o meu atalho para adicionar ele no construtor e agora nós já estamos prontos para criar a implementação do nosso repositório. Vou começar aqui pelo adicionar, e o adicionar é tão simples quanto chamar um método do contexto com o nome de saveAsync e passo a variável que eu quero que seja salva no banco de dados. Para o método de atualizar, é provável que o seu projeto tenha alguma lógica para saber se esse usuário pode ser atualizado ou não, se determinado campo pode ser alterado ou não, mas na prática, o método que nós vamos chamar também é o mesmo método de criação, que é o método de saveAsync. E por fim, passamos aqui o usuário que será alterado. Para o método de buscar, eu começo colocando um return, porque nós vamos fazer o retorno de uma coleção e eu chamo o seguinte método do meu contexto, com o nome de queryAsync. Nesse caso, eu preciso especificar qual é a entidade que eu vou fazer essa busca, informo aqui que é a entidade do tipo usuário, e abrindo aqui um parêntese para ver as sobrecargas desse método, eu posso ver que ele me pede a hash key do meu identificador, ou seja, a minha partition key. No caso aqui, o que eu vou informar é o site, porque eu quero que seja retornado todos os usuários pertencentes a esse site. E você pode ver que esse método por si só não é o suficiente para retornar os usuários, porque o objeto de retorno dele é esse objeto aqui com o nome de AsyncSearch. Na verdade, ele me traz como se fosse um objeto de paginação para que eu possa gerenciar quantos itens eu quero retornar ou quantas páginas eu quero retornar. Mas uma forma que eu tenho de abstrair e pedir que o DynamoDB me retorne todos os itens da lista é utilizando esse método com o nome de getRemainingAsync. Utilizando esse método, eu não preciso me preocupar em navegar por listas desse retorno, ele me trará todos os itens que se encaixem nesse padrão de busca. Vindo aqui no método de buscar, ele é um pouco parecido com o anterior. Vou começar criando um objeto para armazenar os itens que nós buscarmos, e assim como o anterior, eu também vou utilizar o meu contexto e o método queryAsync, informando que eu quero buscar itens da entidade usuário, e diferente do método de buscar onde nós utilizamos essa primeira sobrecarga, aqui nós vamos utilizar a segunda, porque eu preciso passar tanto o meu hash key, a minha partition key, quanto informações da minha sort key, que é o e-mail do usuário. Passando tanto a partition key quanto a sort key, nós vamos retornar um item único do nosso banco de dados. Então eu começo aqui informando a minha partition key, e aqui como segundo item dessa sobrecarga, ele peça que eu selecione um operador, e eu vou fazer uma busca utilizando um operador de igualdade, porque eu quero que a busca seja realizada utilizando exatamente o e-mail que eu receber aqui nesse parâmetro. E a forma que eu tenho de passar esse e-mail é através desse enumerador de object. Então para isso basta que eu crie um array de object. Deixa eu chegar um pouquinho para cá para facilitar a leitura. E dentro desse array eu informo o e-mail que eu quero seja utilizado na busca desse registro. E assim como na busca anterior eu quero abstrair as paginações, então eu utilizo esse método getRemainingAsync. Vou fazer uma quebra de linha aqui para facilitar a leitura. E essa daqui é uma forma que nós temos de fazer uma busca utilizando tanto a nossa partition key quanto a sort key. E como aqui na nossa busca nós temos certeza que isso aqui retornará apenas um item, eu vou dar um return e vou pedir que seja buscado o primeiro elemento da nossa lista. E por fim, vamos para o nosso método de deletar. Eu não preciso retornar nada, basta que eu chame o método de deleção do nosso contexto, informe qual a entidade que eu quero fazer a exclusão e passe aqui tanto a nossa partition key quanto a sort key do registro que eu quero que seja excluído. Perfeito, repositório pronto, mas existem algumas observações aqui. E o primeiro ponto é que nós estamos utilizando esse contexto como se fosse um ORM. A pergunta que fica é como esse contexto sabe em qual tabela ele precisa fazer a inclusão, a atualização e a remoção desses registros. E uma das formas como nós temos de resolver isso é colocando atributos aqui no nosso usuário. Então naveguei aqui para o nosso usuário e o primeiro ponto que nós vamos colocar é exatamente isso. Nós vamos informar para o nosso contexto qual a tabela do DynamoDB que será utilizada quando a gente manipular um usuário. E para isso basta que eu utilize essa propriedade aqui com o nome de DynamoDB_Table e informe aqui o nome da nossa tabela. Você acompanhou a aula anterior, você viu que nós criamos uma única tabela para armazenar todos os registros desse sistema, utilizando um pouco do conceito do Single Table Design. Então para isso eu vou colocar aqui o nome da tabela que é e-commerce table. E da mesma forma eu preciso especificar para o meu contexto qual que é a minha primary key e qual que é a sort key da minha tabela. Então para isso eu vou utilizar a propriedade DynamoDB hashKey. Eu vou falar que o nome da hashKey que eu já tenho criado lá na minha tabela é pk. Para minha sort key eu vou utilizar a propriedade com o nome de DynamoDB rangeKey e nós já temos a nossa sort key criada lá na tabela e o nome dela é sk. E para as demais propriedades basta que eu marque elas como uma DynamoDB property.
property. Vou copiar aqui para as demais, fazer uma rápida organização e pronto. Agora o contexto do nosso repositório possui todas as informações para manipular a nossa entidade usuário. E a segunda observação que eu comentei é exatamente essa interface aqui do contexto. Nós precisamos colocar ela na nossa classe de inicialização para que ela seja injetada corretamente. Então vou chamar o builders.service.addSingleton e eu vou passar o iDynamoDB context que nós estamos utilizando no repositório e como segundo parâmetro eu passo a implementação desse contexto. Mas se você navegar aqui para dentro do contexto, você vai ver que ele, por si só, não possui um construtor público. Não vou procurar aqui como public e o nome da classe, abrir o parênteses, e a gente pode ver que existem duas opções. A primeira opção recebe um i, Amazon DynamoDB, enquanto que a segunda recebe a mesma instância e um objeto de configuração. Então, na prática, nós precisamos também fazer a injeção desse i DynamoDB, senão nós vamos receber um erro. Volto aqui para minha classe, vou fazer a injeção do i Amazon DynamoDB. Para ele, eu também vou utilizar um singleton, passo a interface que eu vou utilizar e a sua respectiva implementação, que é o Amazon DynamoDB Client. E por fim, não podemos esquecer de fazer a injeção do nosso próprio repositório, propriamente dito, e para ele eu posso utilizar um scoped. Faço a minha interface, sua respectiva implementação, e agora está tudo pronto para que eu possa ir no meu controller e fazer os ajustes necessários para poder chamar os métodos do repositório. Voltando aqui no controller, crio uma propriedade de leitura para o meu repositório, utilizo o atalho para adicionar o repositório no construtor, e agora vamos para as implementações. A primeira delas é a busca de todos os usuários pertencentes a um site, então a gente começa aqui chamando o método equivalente do nosso repositório, que é o buscar, e para esse método nós precisamos passar um site. Para passar esse site para a nossa API, nós podemos utilizar diversos mecanismos, como um query parameter, um query string, mas aqui, para fins de simplicidade, eu vou simular que esse site chegou aqui para nós no cabeçalho da requisição. Então, para isso, eu crio uma variável para armazenar esse site e acesso aqui meu objeto da requisição, vou até os cabeçalhos da requisição e eu vou procurar pelo cabeçalho com o nome equivalente de site. E passo essa lista que eu busquei para que ela seja retornada pela minha API. Nossa próxima operação de busca é muito parecida com essa operação anterior. Vou trazer todo o código para cá. A única coisa que muda é que, além do site que nós recebemos pelo cabeçalho, nós vamos receber também um e-mail que eu vou passar aqui no repositório para que seja feita a busca. E nesse ponto eu já percebi um item que está faltando aqui. Esse e-mail será recebido pelo nosso GET através aqui do query parameter. Então eu faço aqui a pequena correção que ficou faltando. A nossa operação de busca é muito simples, basta que eu chame o meu repositório e chame o meu método de adicionar passando o repositório que veio da tela. A operação de atualizar também é muito simples, eu não vou colocar aqui nenhuma lógica para saber se esse registro pode ser atualizado ou não. Vou apenas chamar o método de atualizar e passar o usuário recebido aqui pela request. Por fim, o método de deletar, recebo também a informação do site ao qual ele pertence, chamo o método do meu repositório que possui a função de deletar. Passo tanto o site quanto o e-mail. E assim como no método anterior, eu esqueci de informar que esse e-mail será recebido aqui por query parameter, então preciso colocar aqui na rota. E para chamar todos esses endpoints aqui da nossa API, eu vou utilizar uma extensão que eu tenho aqui dentro do próprio Visual Studio com o nome de REST Client, mas caso você prefira, você pode chamar pelo Postman, por exemplo. E para manter aqui um pouco organizado, eu vou criar uma pasta com o nome de docs, vou criar aqui dentro um item com o nome de requests e a extensão dele é do tipo .http e eu já deixei previamente separado, então eu vou apenas colar aqui todas as requisições que nós vamos fazer na tabela. Vou dar um play aqui no projeto e antes de executar as operações no banco, naveguei aqui até a nossa tabela para mostrar que nós não temos nenhum registro ainda nela. Volto aqui no Visual Studio e vamos começar pela operação de inclusão. Como dica, eu sugiro que você coloque um breakpoint para analisar a navegação de todos os métodos pela primeira vez, mas aqui para agilizar um pouquinho o vídeo eu vou apenas executar a minha requisição, recebi aqui o status code 200 e voltando aqui na nossa tabela, clico em atualizar e aqui está o meu registro incluído. Vou fazer a inclusão de mais um registro agora com o e-mail do João, que está se cadastrando, por exemplo, no Submarino. Clico em play, volto na minha tabela, peço para atualizar e tenho aqui o meu segundo registro incluído. Os dois primeiros registros incluídos foram do Submarino. Vou fazer a inclusão de um terceiro registro aqui da Americanas. Voltando aqui na tabela, terceiro registro da Americanas incluído com sucesso. Agora vamos começar as operações de busca. E a primeira das operações de busca é aquela na qual
qual nós recebemos apenas um cabeçalho informando qual site que nós queremos buscar os nossos usuários. Aqui no caso eu selecionei Americanas, vou enviar a requisição para a AWS e ele me retornou apenas um usuário, que é equivalente ao que nós temos cadastrado lá na nossa tabela. Já essa segunda busca aqui, nós estamos pedindo todos os registros cadastrados utilizando o site do Submarino. Executo aqui a minha request e para esse caso eu já recebi 2 registros, replicando o que nós temos cadastrado na tabela. Essas duas buscas aqui foram realizadas utilizando apenas a partition key. Já essa busca aqui será realizada tanto pela partition key, que é o site, quanto pela sort key, que está sendo enviada aqui por e-mail. Envio a minha requisição e ao invés de receber uma lista, dessa vez eu recebi exatamente um usuário, que coincide tanto com a minha partition key quanto com a minha sort key. Aqui para nossa operação de atualização, o e-mail com o nome de Maria está sofrendo uma alteração. Aqui na AWS, a cidade da Maria é Ipojuca, Pernambuco, e eu vou fazer a alteração para que ela se mude para São Paulo. Envio o put para a AWS, operação realizada com sucesso, volto aqui na minha tabela, atualizo e o registro foi alterado para São Paulo. E por fim, faço uma exclusão. Essa exclusão utiliza tanto uma partition key, vou excluir um registro do site Submarino, com o e-mail de Tiago. Faço o envio da exclusão, status code ok retornado, volto para a AWS, esse registro aqui precisa sumir no instante que fizer a atualização, registro excluído com sucesso. E aqui nós encerramos o vídeo, no qual nós fizemos a implementação de um CRUD no DynamoDB utilizando C#. Caso esse vídeo tenha sido útil para você, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe e caso tenha tido alguma dúvida, deixe um comentário aqui que eu vou ter um prazer em te ajudar. Te vejo no próximo vídeo.